Prometi para vocês que eu ia contar porque que eu acredito em céu e inferno. E estou aqui para contar e esse é o vídeo 2. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fiquei muito curiosa sobre a Bíblia que minha mãe já tinha me contado, de espíritos e coisa e tal. Eu fui para debaixo de uma umburana, que aqui no Nordeste ela tem esse nome. E aí eu tinha descobrido aquela árvore, tinha me mandado, e aí eu fui para debaixo dessa árvore e coisa e tal, e fui com uma biblinha. Quando eu olhei para o lado, como a gente estava numa roça, tinha várias árvores, e as árvores começaram a se abrir com um vento, só que um vento muito estranho, como se fosse uma presença. Eu senti que era uma presença, e a presença pulou a cerca da nossa casa, e essa presença, ela não tocava com os pés no chão, e veio até a mim. Gente, essa presença, ela falava dentro da minha cabeça. Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei, gente, com a Bíblia sacudindo na mão. Eu sentada, gente, eu não conseguia sair do lugar de tanto medo que eu sentia. Eu não queria escutar aquela voz, mas aquela voz continuava falando comigo, falando comigo, falando comigo. E eu só ouvindo. E ela começou a contar ali coisas que estavam acontecendo naquele dia, só que os meus olhos não podiam alcançar. E ele falou de coisas que estavam acontecendo longe, e falaram de coisas que estavam acontecendo perto, e falou de coisas que falaram pra mim. E eu fiquei sabendo de todo mundo naquela única tarde. E eu fiquei sacudindo a Bíblia na mão de tanto medo e escutando. E por mais que eu quisesse tapar os meus ouvidos, eu não conseguiria, porque a voz falava dentro da minha cabeça. Não era aquela voz que vem daqui, pra dentro do ouvido. Era uma voz que entrava assim, tipo, dentro do cérebro mesmo. E quando aquele ser foi embora, aquele ser me deixou como se tivesse me colocado numa espécie de uma dimensão. E eu fiquei super assustada com aquilo, porque foi um dos meus primeiros contatos. Porém, eu fiz amizade com esse ser, sim. E chegou um tempo que, como eu não era cristã, eu tava beijando um rapaz num lugar que eu nem deveria beijar, mas eu beijei ele, só beijei mesmo. Porque estavam me fazendo tanta pressão na escola pra beijar esse menino, que eu acabei beijando. Nem queria beijar, mas eu beijei. Aí eu tava num lugar que não devia, e foi quando essa mesma voz chegou, esse ser chegou, e falou no meu ouvido, assim, o rapaz que tava comigo, ele não viu, mas eu vi. Eu vi, na verdade, eu vi. E essa voz disse pra mim: sai daí, porque tem alguém já lá fora preparado pra te buscar, e se você não sair daí, imediatamente vão te pegar aí dentro. E eu só deixei o rapaz e falei: eu tenho que sair agora. E saí. E na hora que eu saí, a mesma pessoa que essa voz disse que estava lá fora pra me pegar, ela estava exatamente no lugar em que essa pessoa estava. E os meus olhos não podiam alcançar. Então, se alguém não quer acreditar, não tem problema, mas eu sei o que aconteceu comigo. E se essa voz me falou que era essa pessoa no mesmo lugar, ela me alcançou onde eu estava, eu sei que isso é verdade. Essa não foi a única vez que falou comigo. Eu fiz amizade e depois eu terminei a amizade com esse espírito, porque a gente não deve fazer isso. Na época eu não contei para os meus pais, porque eu sabia que eles iam ficar envergonhados comigo, de não saber de onde o espírito tinha vindo, com quem ele era, como ele era. E eu fiz essa amizade e de certa maneira eu até gostei de ter vivido isso. E foi isso que aconteceu aos meus 13 anos de idade. E amanhã, se Deus quiser, eu trago outro testemunho de porque eu acredito no céu, inferno e espiritualidade. É isso, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabem o que fazer.